presidente Lula, a ministra Nízia Trindade, desejando a ela um grande trabalho, experiência e espírito público comprovados, saudar os nossos sempre ministros, Arthur Quioro, José Gomes Temporão, Humberto Costa, o Adriano Massuda, que foi secretário do Ministério, o representante aqui da OPAS, a Márcia Mota, que vai ser chefe de gabinete da ministra, o Berger também, da sua equipe, e cumprimentar todos que compuseram o grupo de trabalho, o grupo técnico da transição de uma das áreas mais importantes, que é a saúde. Trabalho muito bem feito, que vai ser entregue pelo grupo para a ministra Nízia. A importância desse trabalho que foi feito, eu entendo que nos últimos anos nós tivemos a área social andou para trás, tanto na questão da educação, quanto da saúde, quanto do desenvolvimento social, combate à fome, desigualdade, meio ambiente, mas eu diria que o retrocesso maior foi na saúde. Até o programa de imunização, que o Brasil era exemplo para o mundo, nós tivemos uma enorme perda, a ponto de termos hoje perto de 50% das crianças entre 4 e 5 anos sem o reforço para a poliomielite. E isso vale para a maioria das patologias. E 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. Mudou a expectativa de vida no mundo e, inclusive, no Brasil. Então, há uma tarefa enorme aí pela frente no enfrentamento da Covid. O Brasil, que tem menos de 3% da população mundial, teve 11% das mortes por Covid. Represou a falta de exames, especialidades, exames, cirurgias. O presidente Lula assumiu o compromisso de avançar para poder diminuir essas filas, né, naquilo que ficou acumulado durante a pandemia, mas o fato é que também tem muitas oportunidades. E queria destacar a PEC da transição, cujo maior recurso, 22 bilhões de reais, irá para a saúde. Isso é fruto também do trabalho de vocês, do trabalho de toda a equipe, que teve quase 1.000 participantes, técnicos, movimentos sociais, profissionais, enfim, de todos os setores. Diz que governar é escolher. O governo sainte escolheu sacrificar os mais desfavorecidos. Salário mínimo com perda real, farmácia popular sem dinheiro, Minha Casa Minha Vida acabando com a faixa 1, que é dos que ganham menos de R$2.000, merenda escolar congelada, tabela do SUS, enfim, sacrificou os mais desfavorecidos. O governo do presidente Lula faz exatamente o contrário. Procura, dentro das dificuldades fiscais brasileiras, recuperar para onde o povo mais precisa, e colocando como estrela de maior grandeza a área de saúde, com maior recurso de 22 bilhões de reais. E também quero me colocar, ministra Nízia, ao seu dispor, porque dentro da questão da indústria, um dos principais complexos industriais que podem avançar é o complexo industrial da saúde. Então, trabalharmos juntos aí em benefício da população. E a outra,
fortalecer, como sempre fizeram nossos ministros aqui presentes, e os governos do presidente Lula, da presidente Dilma e outros. Eu fui relator da Lei Orgânica de Saúde na década de 90, a Lei 8.080, e sempre se procurou fortalecer o SUS, priorizar o atendimento mais perto da população. É de Menotti del Picchia, num poema chamado Juca Mulato. A própria dor na terra natal dói menos. Então, se nós pudermos descentralizar, fortalecermos os programas de saúde da família, darmos mais resolutividade, nós vamos beneficiar muito a nossa população. Nossa palavra aqui, e agradecer também ao Floriano Pêsaro, que está aqui conosco, que coordenou, foi o coordenador executivo da transição, é de agradecer a enorme contribuição de todos vocês. Muito, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu queria brevemente saudar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, em nome do Floriano Pêsaro, saudar toda a equipe de coordenação desse processo de transição que nós vivemos, né, coordenados pelo vice-presidente, mas que teve também um apoio imprescindível do Aloysio Mercadante, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Quero saudar em nome também do Marcos Rogério, que foi um grande apoiador, né, dessa estrutura para o trabalho do nosso GT. Eu tive a honra de coordenar, foi um verdadeiro privilégio de vida, depois de uma longa trajetória na saúde pública, tendo sido ministro, ter sido convidado para coordenar esse grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho que contou com a presença da nossa ministra, né, Nízia Trindade, a quem eu desejo muita felicidade, muita energia, muita capacidade, muito apoio em todos os sentidos, e vai contar com o nosso apoio para isso, porque tem uma tarefa da maior importância. Ao nosso senador da República e ex-ministro, meu sempre chefe, Humberto Costa, né, que teve um papel imprescindível também. Ao nosso ex-ministro Temporão, que fez parte do grupo, mas teve um papel especial de elaboração do relatório, junto com o Adriano Massuda, que foi o nosso relator adjunto. Eu estou vendo aqui, não sei se eu estou conseguindo ver todos os membros, eu estou vendo a doutora Lúcia Souto, não sei se tem mais algum membro do grupo, mas está aqui. Quem? Socorro, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde. Mas tem... Chico D'Angelo está aí também? Oi, Chico. A luz aqui não me permite ver. O deputado Chico D'Angelo. Estou vendo aqui a Lumena Furtado, ex-secretária da SAS, a Silvana Pereira, né, que tiveram um papel importante. Quero destacar também o papel fundamental do Leandro Safatli, que está ali, que vai compor a equipe da Nízia, que foi um grande apoiador do nosso trabalho. Só para vocês terem uma noção, foram 21 membros neste grupo de trabalho. Nós contamos com o apoio de 44 membros. Nós trabalhamos de forma muito intensa ao longo de 4 semanas. Foram talvez as 4 semanas de maior intensidade da vida de muitos de nós, né, porque nós tivemos o compromisso de mergulhar sobre o universo das informações existentes nos nossos sistemas de saúde, e de cara descobrimos que aquilo que se construiu ao longo de décadas tinha sido destruído. Então, já um dos primeiros pontos que nós enfrentamos foi a dificuldade de trabalhar com sistemas de informação. E aí nós pudemos contar com o imprescindível apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, de um lado, e do Tribunal de Contas da União, que não nos faltaram do ponto de vista do suporte de informações. Nós decidimos estabelecer uma estratégia que foi produzir informação primária. Já que as informações secundárias não estavam disponíveis, nós estabelecemos um processo de realização de 38 audiências. E nessas 38 audiências, nós pudemos escutar os diferentes setores da sociedade brasileira, as diferentes áreas que compõem o universo da saúde, dos trabalhadores, empresários, prestadores, gestores públicos, conselhos, sociedades científicas, resgatando uma capacidade de diálogo que havia sido perdida. Aliás, uma constante para todos nós que participamos de todas as audiências foi a constatação, quase que alívio, que os segmentos representados
e as nossas audiências eram audiências com muitas pessoas, né? Nós, de fato, ouvimos as mais diferentes áreas da área da saúde, mas, em comum, haviam algumas questões que eram sempre colocadas. A primeira delas é, finalmente se retoma o diálogo. E, muitas vezes, o tempo de fala, porque nós não falávamos, nós escutávamos, nós recebíamos contribuições de documentos, eles eram utilizados com a única objetivo de dizer o que a gente queria, conseguimos, que foi retomar a capacidade de diálogo. Alguém que possa nos ouvir, um governo que se apresenta com disposição de ouvir. A segunda constatação, eu já fiz menção aqui, é a total desinformação, né, a desorganização da base, daquilo que é fundamental para um processo de planejamento, de programação, de organização da gestão pública, da definição de prioridades, da definição de estratégias de enfrentamento, que é a desestruturação do sistema de informação. Aquilo que o próprio Tribunal de Contas usou, uma expressão muito, na minha opinião, muito correta para designar o tamanho do desafio, que é o apagão cibernético que a saúde vive hoje, que tem a ver não só apenas com a guarda dos dados, mas com a própria utilização, a qualidade, a desorganização dos sistemas, né, e a colocação sob sigilo de informações estratégicas, que dificultaram muito o nosso trabalho, particularmente as informações que dizem respeito a prazo de validades e estoques de vacinas, de medicamentos, de produtos. Em síntese, eu vou passar para o ministro Temporão, como relator, para ele destacar os aspectos principais, né, seria muito importante que pudesse destacar que o quadro que a gente diagnosticou, o diagnóstico que nós produzimos, que está sendo entregue hoje neste documento, né, que é um documento que tem um relatório completo, né, na íntegra da saúde, já que no documento do governo de transição há apenas uma síntese de cada uma das 34 áreas, né? 34, né? 37 áreas, né? Então tem apenas uma síntese, aqui nós estamos entregando o documento completo, né? Ele traz elementos importantíssimos. Em primeiro, um diagnóstico do desmonte, da desorganização do sistema de saúde. Não apenas da coordenação, mas da desestruturação de cada um dos itens. Nós identificamos 25 pontos estratégicos e apontamos 149 itens, aonde o sistema se demonstra inadequado, desorganizado, desestruturado, incapaz de dar as respostas e garantir segurança sanitária para a população brasileira. Então, isso tem um detalhamento de cada um destes pontos. Mas, mais do que isso, nós também tivemos a oportunidade, atendendo, inclusive, uma sugestão da própria coordenação, de identificar 10 pontos prioritários. Não para substituir o papel da própria equipe que vai assumir o comando do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, que é elaborar o Plano Nacional de Saúde. Mas, a partir desses pontos críticos, né, dessas áreas desestruturadas, incapazes de produzir respostas para a sociedade brasileira, para as necessidades de saúde da população, para que nós pudéssemos oferecer à nova equipe uma agenda estratégica de prioridades. Então, são 10 grandes itens que começam com o fortalecimento e a gestão e da própria capacidade de coordenação do SUS, uma vez que uma das questões identificadas é a destruição, não há outra palavra, do pacto interfederativo e sua substituição por uma lógica de confronto com estados e municípios que desorganizou a capacidade de resposta não apenas na pandemia, mas que se expressa em vários outros exemplos, como a diminuição da cobertura vacinal, a incapacidade de manutenção de programas estratégicos conduzidos sob coordenação do Ministério da Saúde. O segundo ponto é a reestruturação do Programa Nacional de Imunização para recuperar as altas coberturas vacinais que sempre caracterizaram, o vice-presidente Geraldo Alckmin já fez menção a isso, até 2015, todas as vacinas do PNI tinham cobertura vacinal dentro dos critérios recomendados pela OMS. Hoje nós não temos mais nenhuma vacina. Nenhuma das vacinas se encontra dentro desse patamar. O terceiro é o fortalecimento da resposta à Covid, né? Essa ideia equivocada, essa condução negligenciada, por vezes criminosa, com que foi feita a condução do enfrentamento da pandemia, se reproduz nesse momento, em que nós temos uma nova onda, o aumento considerável de casos em vários países, o exemplo da China é um exemplo muito importante, e nós não estamos utilizando, respondendo adequadamente
a capacidade de enfrentamento, não apenas da Covid, mas de emergências sanitárias, de saúde pública e mesmo desastres naturais. Uma constatação, que eu vou dar aqui um número que é muito óbvio para caracterizar isso. Hoje, no Ministério da Saúde, encontravam-se apenas 3 kits para enfrentamento de desastres. Ou seja, uma tragédia de grandes proporções que costuma acontecer a partir da entrada, chegada do verão, né, ela não encontra capacidade de resposta porque simplesmente o Ministério da Saúde não organizou a sua capacidade de resposta. Ou, por exemplo, não fez coisas fundamentais, a não ser após insistentes denúncias que o governo de transição fez, como, por exemplo, a encomenda, né, de vacinas dos laboratórios públicos, protelada até o final de dezembro. Da mesma forma, nós consideramos essencial garantir o acesso, reduzir as filas para consultas, exames, cirurgias e procedimentos. Se trata de um dos maiores problemas apresentados pela população brasileira. O Ministério sequer sabe qual é o tamanho da fila hoje, nem do que essa fila se caracteriza em cada região. Nós identificamos a necessidade de fortalecer a atenção básica, o Programa de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, fortalecer a saúde indígena, resgatar, literalmente resgatar, tanto o programa Farmácia Popular para o Brasil, como a assistência farmacêutica no SUS, retomar a política para o complexo econômico e industrial da saúde, como já foi, inclusive, aqui também destacado, e fortalecer um tema sem o qual nós não entraremos no século XXI na área da saúde, que é a saúde digital. Eu teria muito mais coisas para falar, mas, como eu disse, vou passar para o tempo. Eu só queria destacar mais 2 últimos aspectos. Nós levantamos 20 alertas, 20 pontos críticos que precisam ser considerados nesse universo de transição. Então, a equipe, que vai ser brilhantemente dirigida pela doutora Nízia, a partir, já está sendo dirigida, né, recebe, e ela já, inclusive, ela participou deste processo, alertas importantes sobre pontos em que nós podemos ter graves problemas do ponto de vista da transição, da organização, da resposta do sistema de saúde. E tivemos ainda 2 outras tarefas que eu considero muito importantes. Uma primeira delas, uma proposição de reestruturação do organograma do Ministério da Saúde a partir, né, de todas as prioridades das discussões que foram feitas no governo de transição, e tivemos uma contribuição muito decisiva também na identificação, né, na análise dos problemas orçamentários, já na primeira semana, né, que, felizmente, graças à coordenação competente conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, por toda a equipe de transição, resultou na aprovação da PEC, que repõe 10 bilhões 400 milhões de reais que tinham sido cortados do orçamento quando se compara 2023 para 2023. Portanto, eram cortes importantes, 60% da farmácia popular, da saúde indígena e de vários outros itens, né? E um acréscimo orçamentário de 12 bilhões e 400 milhões que permitirão, né, esse esforço de colocação em prática das prioridades. A gente, por fim, também identificou um conjunto de portarias, de decretos, de atos normativos que foram tomados pelo Ministério da Saúde, que nós consideramos fundamentais que sejam revogados, que sejam revistos. Entretanto, na área da saúde, a revogação de uma portaria, particularmente quando implica a relação interfederativa com estados e municípios, exige não apenas a sua substituição por um novo ato, mas também que ele seja negociado, pactuado com os estados, com os municípios e com o Conselho Nacional de Saúde, até para que não se repita exatamente os mesmos equívocos, né, que foram cometidos, que nós consideramos que foram cometidos pelo atual governo. Portanto, são recomendações que fazem parte do relatório, que estão em posse da doutora Nízia e de sua equipe e que deverão ser a tempo considerados. Eu termino apenas reafirmando a felicidade de ter participado desse processo, né, e depois nós vamos fazer aqui a entrega formal deste documento, que a gente espera que seja, de fato, uma contribuição muito substantiva, não apenas para recuperar a saúde no Brasil, mas, acima de tudo, sabe, Nízia, para que nunca mais o povo brasileiro tenha que passar por tudo que tem passado, né, por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta negligência, por tanta falta de empatia. Acho que o nosso compromisso é mudar, né, fundamentado num compromisso político, em fundamentos científicos, técnicos, que substanciem as nossas decisões, mas, acima de tudo, colocando a defesa da vida
em primeiro plano sobre qualquer outra circunstância. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, meus colegas, senador Humberto Costa, ex-ministro, Arthur Quioro, ex-ministro, professora Nízia Trindade, minha chefe na Fundação Oswaldo Cruz e futura ministra da Saúde, e a todos os presentes, aos demais membros aqui do grupo de trabalho. Nízia, nesse momento, o grupo de trabalho, por nós aqui representado, formalmente vai lhe passar às mãos o relatório final que expressa esse esforço que o Arthur Quioro sintetizou de maneira bastante objetiva. Foi um grande desafio, né? Principalmente porque, pela primeira vez na história da República, eu diria, nós tivemos uma transição conflituosa, uma transição onde tivemos dificuldades de acesso às informações, ressalve-se o papel do Tribunal de Contas da União nesse processo, onde nós tivemos um tempo muito curto para desenvolver esse trabalho, o que exigiu de todos nós muita capacidade, muita resiliência e muita concentração. Nossa agenda começava às 8 da manhã, terminava às 10h30 da noite, todos os dias durante essas semanas. Mas o que quero lhe dizer, Nízia, é que, na minha avaliação, esse relatório ele pode ser visto como um guia para os primeiros meses, para os primeiros 100 dias. Ele pode também ser compreendido como um diagnóstico razoavelmente abrangente da situação da saúde pública brasileira nesse momento. Ele pode ser compreendido também como um documento que pode ter uma grande utilidade, né, na formulação dos passos futuros para a elaboração do Plano Nacional de Saúde, inclusive um material muito interessante que possa ser utilizado durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e existe uma grande expectativa, viu, Nízia? Todo mundo quer ter acesso ao relatório completo. O relatório completo, então, a partir do dia 1º de janeiro, estará sob o seu alvitre a divulgação ampla, geral e restrita e transparente. Acho que ele é um instrumento também político para que a sociedade brasileira tenha conhecimento da situação dramática em que nós encontramos a saúde pública. E, por fim, Nízia, eu acho que esse documento ele expressa a força da saúde pública brasileira e a capacidade que esse país tem e terá sobre a sua condução de reconstruir e de dar uma nova direcionalidade ao futuro do sistema único de saúde na busca da construção de um sistema universal para todos os brasileiros. Então, foi, para mim, uma grande honra participar como relator. Quero destacar o trabalho brilhante do Adriano Massuda como correlator e do Safatri também como nosso cooperador, Ana Soter, Márcia Amaral, tantos outros companheiros que se dedicaram de maneira brilhante. Então, acho que nesse momento a gente podia passar às mãos da futura ministra o relatório. O que você acha? Vamos lá? Humberto, vamos. E ao coordenador também, evidente. Bom, queria dar boa tarde a todas e todos, cumprimentar o vice-presidente Alckmin, ministro também de Estado, futuro ministro, né, como eu, mas já estamos nessa função, na pasta da Indústria e Comércio. Quero também cumprimentar aqui muito a todos os membros do grupo técnico de saúde na transição, aqui na mesa representado pelo coordenador Arthur Quioro, pelo senador Humberto Costa, pelo relator José Gomes Temporão
que, junto com Adriano Massuda, como ele já bem registrou aqui, e com toda uma equipe maravilhosa, aqui também já mencionado, chegou a esse resultado tão importante, tão significativo. Também queria cumprimentar, me somando a esse trabalho tão importante, conduzido pelo Floriano, aqui junto a todo esse trabalho feito em todos os GTs de transição. Para mim, foi um privilégio quando o coordenador Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, me ligou e dizendo: você está muito ocupada? Eu falei: sim, eu estava na Fiocruz do Ceará, dando encaminhamento a uma questão interna e em contato com o futuro governador do Estado. Eu falei: sim, mas, claro, posso falar. Aí ele falou assim: não, você vai ficar um pouquinho mais ocupada. Eu só pensei na transição, não sabia que eu ia ficar tão mais ocupada assim. Mas eu queria dizer que a experiência de ter participado do grupo de transição com pessoas que envolvem tanto os ex-ministros como o controle social que foi representado, que já foi aqui mencionado, que envolveu um conjunto de parlamentares da base de apoio, de todo o compromisso com o programa do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, foi realmente uma experiência de uma grande riqueza para mim. Foi uma imersão e uma tentativa de construção conjunta, primeiro de um diagnóstico, e um diagnóstico difícil, porque faltavam dados essenciais, como já foi muito bem aqui colocado, mas que pela potência da área de saúde, pelo conhecimento, tanto do grupo quanto dos vários coletivos com que nós discutimos, que foram desde sociedades científicas a instâncias da participação social, a grupos de cidadãos, enfim, as mais diversas áreas, em todos os eixos temáticos do SUS, foi realmente uma riqueza enorme, que eu não vou descrever, porque já foi muito bem colocado aqui, pelo nosso coordenador Arthur Quioro e pelo nosso relator Temporão. Eu queria só destacar alguns pontos que eu considero importantes nessa fala. Primeiro, o agradecimento, no momento em que o presidente Lula me confiou essa missão tão complexa, esse relatório, e não só o relatório, todo o trabalho realizado, demonstram que a saúde, o SUS no Brasil, tem uma história, e uma história que está sendo retomada no que ela tem de mais profundo e estruturante e, ao mesmo tempo, que ela precisa ser atualizada à luz dos desafios contemporâneos. Hoje, em todo o mundo, se discute a questão da preparação e da recuperação e da resiliência dos sistemas de saúde. Em todo o mundo isso está sendo discutido. No Brasil, nós teremos esse desafio agravado pela condição de termos tido um momento de governo em que nós vivemos, no caso da pandemia de Covid-19, como já está aqui colocado no relatório, 11% das mortes em todo o mundo, quando temos 2,7% da população mundial. Então, é um dado muito eloquente, e, ao lado dele, eu nunca vou esquecer o dia que nós encontramos com as vítimas de Covid, os familiares das pessoas que, infelizmente, nos deixaram e que nos falavam da importância de não esquecer. Esse não esquecer não se aplica apenas à pandemia, mas nós não podemos esquecer um conjunto de políticas que tiveram retrocesso num país historicamente marcado por tantas desigualdades. E o SUS é uma política pública, e o vice-presidente Alckmin lembrava de todo o processo constituinte do qual ele participou, que permitiu a inclusão de tantos brasileiros num sistema de proteção social. Então, acho que esse é um compromisso histórico que, neste momento, vai ser reforçado. É o meu compromisso, seguindo o que a maioria da população brasileira aprovou nas últimas eleições, e também seguindo os ensinamentos de que uma gestão movida pelo diálogo e pelo aprofundamento nessas questões vai nos permitir realizar. Portanto, o relatório que eu tive a oportunidade de participar em todo esse processo, ele será, sem dúvida nenhuma, um documento fundamental para o plano,
Nacional de Saúde, para as discussões da 17ª Conferência e para que, ao mesmo tempo, enfrentemos as emergências que já foram aqui comentadas, né, muito bem comentadas, que dizem respeito à vacinação, que dizem respeito às filas, que dizem respeito à estruturação da atenção básica, que dizem respeito a todos os ciclos de vida e ao cuidado que a nossa população precisa, e, ao mesmo tempo, estruturarmos o futuro, né, sabendo e participo dessa convicção que a saúde ela deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma política social e uma grande política de estruturação para o desenvolvimento do nosso país. Então, são, acho que, as questões colocadas aqui no relatório certamente vão trazer subsídios muito profundos para o SUS como um todo, né? Não apenas para a ministra, mas para a equipe do Ministério, mas para todos os níveis que constituem o nosso Sistema Único de Saúde, pensando aí no fortalecimento da federação, e o SUS teve um papel histórico nesse processo, precisamos retomá-lo, pensando na participação social e nas agendas de futuro. Então, eu só posso agradecer, né, e saudar a todos, em nome do nosso coordenador e do nosso relator e a toda a equipe que nos fez chegar às mãos um trabalho tão primoroso. E a todos que participaram das discussões, porque foram 38 pelo menos, reuniões, né? Alguma coisa até escapa da nossa contabilidade, e que, às vezes, até continuaram depois com novos subsídios, documentos. Então, nós queremos manter essa chama de participação e de entrega de resultados na nossa sociedade. A primeira tarefa, diz o relatório, é recuperar a confiança na capacidade de coordenação do Ministério da Saúde. Isso só é possível com aprofundamento nas análises, nos dados, mas também com esse processo de gestão participativa, de diálogo e de diálogo com a sociedade. Tá? Então, eu agradeço muitíssimo e, certamente, nós teremos o melhor uso deste relatório. Podemos, né? Sim. Alô. Gente, antes de a gente abrir para perguntas, o vice-presidente vai falar. Sim. Só uma triste notícia aqui, o falecimento do nosso querido rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O meu time, o Santos Futebol Clube, o Peixe, teve o maior ataque de todos os tempos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Essa era uma seleção. Então, nosso carinho, nossas orações ao querido Pelé, campeão do mundo da Copa de 58, de 62, de 70, um atleta completo. Então, nosso carinho, nosso sentimento, nossas orações e nosso sentimento aos seus familiares e fãs. Obrigada. Podemos abrir para as perguntas? Olá, boa tarde a todos na mesa, ao presidente, aos ministros. Né? E eu queria fazer uma pergunta para a ministra. Sou o Fábio Muracal, do Valor Econômico. Ministra, eu queria saber o que a senhora está prevendo e como é que a senhora vai trabalhar nesse primeiro ano a questão da Covid. Dando um contexto aqui, com a mudança da política sanitária na China, né, tem tido uma explosão de casos e a gente tem visto muitos especialistas no mundo inteiro prevendo uma possível nova grande onda da doença no mundo. Aqui no Brasil a gente tem esse quadro de vacinação que vocês descreveram, né? Eu queria saber com qual cenário que a senhora trabalha para a pandemia em 2023 e o que a senhora está planejando em relação à vacinação para a Covid. E, se possível, falou-se na mesa, acho que o ministro
falou na mesa sobre os atos que serão revogados. Quantos serão e quais são os mais significativos? Não, em relação à Covid, é importante analisar esses cenários. A situação da China, inclusive, vai ser objeto de um diálogo que eu vou ter com a Organização Mundial da Saúde essa semana, porque uma das avaliações que se está fazendo é se é resultado a onda de novas variantes ou se representa uma questão muito própria ao contexto sanitário chinês, que foi muito bem sucedido na questão da contenção da transmissão, com a política que ficou conhecida como Covid-0, né, mas que não foi tão bem sucedido do ponto de vista de uma vacinação mais massiva. Então, há que se considerar esses fatores, se se trata de circulação de novas variantes ou se trata de um efeito de uma mudança de uma política que deveria ser acompanhada por uma vacinação mais robusta. Sabemos que as vacinas para a Covid também têm questões ligadas ao tempo de proteção, né? Então, todos os aspectos científicos têm que ser considerados nesse quadro sanitário. Então, em princípio, eu digo, é um cenário de preocupação, mas o meu diálogo com áreas técnicas da Organização Mundial de Saúde apontam para uma situação que eu diria não daquele pior cenário de um descontrole, mas tudo em termos de pandemia tem que ser dito com muito cuidado e, por isso, uma das primeiras medidas vai ser restituir plenamente o Comitê Técnico Assessor de Imunização, que não vem funcionando com a força que deve ter, inclusive com a força das suas recomendações, e também um comitê científico para análise desses cenários da pandemia, né, seguindo um pouco, inclusive, o que no meu próprio papel como presidente da Fiocruz fiz. Então, nesse sentido, nós vamos estar observando se é o caso mesmo de uma revisão da questão da emergência sanitária, uma vez que a emergência sanitária não necessariamente significa a situação mais aguda, mas uma situação de cuidados permanentes e uma série de medidas que vão ser tomadas à luz dessa avaliação científica que nós vamos estar restabelecendo. Do ponto de vista da vacinação, é importante, desde já, e contar com o apoio de vocês, né, da área de comunicação. As pessoas precisam ter seu esquema vacinal completo, né? Então, isso eu acho que é muito importante se colocar desde já. E como isso vai ser institucionalizado, nós vamos estar trabalhando, como eu disse, à luz dos comitês científicos. Serão vacinas de reforço, anuais, 2 vezes, isso tudo vai estar sendo trabalhado agora à luz de um comitê científico, não só da visão da ministra. Outro aspecto que eu gostaria também de salientar é a vacinação infantil. Sabemos que, além do grupo de pessoas idosas sempre apontado, e de fato, como mais vulnerável, a questão das crianças e Covid é um grande tema de preocupação. Então, um olhar especial para a vacinação infantil, a comunicação correta, nos contrapondo às fake news no que se refere à vacinação infantil e olhando, inclusive, nesse aspecto, para além da Covid-19, né? Então, acho que são algumas medidas iniciais, mas eu queria destacar que o organograma que tanto o relator quanto o coordenador Chioro mencionaram, a ideia do fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações como uma grande meta a ser trabalhada desde o primeiro dia da gestão. Nós vamos transformar o programa num Departamento Nacional de Imunizações, dando mais força a essa atividade e também pensando que essa política não deva ser uma política restrita ao Ministério da Saúde. A minha ideia é mobilizar também o conjunto de ministérios, pensando aí o papel das escolas, o papel do desenvolvimento social, os vários programas nessa área, para uma sensibilização que cada brasileiro possa nos ajudar, né, nesse convencimento da importância da vacinação. Os atos. Você quer falar? Os atos? Não. Então, os atos mais importantes a serem revogados, eles dizem respeito, muitos deles, à saúde da mulher e da criança, né? São atos ligados à saúde da mulher, que de imediato foram apontados no grupo de trabalho que nós estaremos revogando. Nós estaremos também
trabalhando, como eu disse, com a restauração dos comitês científicos. No caso do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, nós tivemos a recriação do grupo ligado a esse complexo, que o vice-presidente Alckmin também colocou, mas ele não está envolvendo os laboratórios públicos nem a participação social. Então, essa é uma outra medida que também nós vamos estar trabalhando nesse início de gestão. Boa tarde, meu nome é Vilhena, eu sou repórter do Jota. São duas perguntas para a ministra. Eu queria saber primeiro se já tem algum nome definido para as secretarias, né, para os novos secretários da saúde, e em relação aos mutirões, né, porque é um tema que vocês sempre têm falado desde que começou a transição. Teve também uma conversa até ter uma parceria entre a rede privada e a pública para fazer essas filas andarem. Queria saber se seria realmente uma das principais questões junto com a vacinação, como você já falou, e se tem essa possibilidade, né, de ter um trabalho privado, se vocês também têm alguma noção quanto às filas, né, porque teve essa conversa também que a gente nem sabe qual o tamanho dessas filas. Obrigada. Bom, começando com a questão da equipe, eu estou constituindo essa equipe, vou estar anunciando a equipe de secretariado no dia 2, quando haverá a investidura de cargo, mas o nosso vice-presidente já falou da Márcia Mota na chefia de gabinete, também falarei da secretaria executiva, que vai ser realizada aqui presente também, pelo Swendenberg Barbosa, o Berge, como nós o chamamos, e estamos, então, trabalhando para o anúncio da completa equipe de secretariado no dia 2. Um dado assim, importantíssimo, que também foi fruto desse trabalho do relatório, sem nenhum dispêndio de recurso a mais, como foi a própria orientação da presidência, do presidente Lula, nós estamos criando uma secretaria nova, que é a Secretaria de Saúde Digital, que é algo muito importante, porque hoje é impossível pensarmos a política de saúde sem pensarmos não apenas a qualidade de dados, né, que já foi mencionado aqui, mas a boa análise desses dados e que eles possam, de fato, ser integrados e serem bases para a política pública. Né? Então, com relação à questão das filas, é importante qualificar isso, porque nós vamos trabalhar reforçando o princípio da integralidade, né? E foi também um indicativo do relatório, e que eu vejo como muito importante manter a secretaria voltada para a atenção primária e para a atenção especializada, mas trabalhar com o princípio de integralidade, ou seja, aumentar a resolutibilidade no nível da atenção primária, isso é fundamental, isso continua a ser um princípio, e olhar para a questão dos exames, para a questão das cirurgias eletivas não realizadas, para o grande impacto disso, de uma forma bastante especial, o que pode, em casos de vazios assistenciais, até significar o uso de mutirões, mas as soluções serão diferentes, porque o território brasileiro tem diferentes situações em relação a isso. Com relação ao setor privado, o Sistema Único de Saúde deve ter, né, e por lei, inclusive, a capacidade de direcionar esse investimento, e vamos nos relacionar, então, também, não só com os recursos próprios e os dispositivos próprios do SUS, mas também com aqueles do setor privado, para garantir esse atendimento a partir do próprio poder que o Ministério da Saúde tem nesse sentido direcionador das políticas. Ministra, e será uma prioridade, né? Quero dizer que é uma prioridade já colocada no próprio programa e nos pronunciamentos que o presidente Lula tem feito, um olhar especial e na linha também de estruturar, né, com muita força a política nacional de saúde, da atenção especializada de uma forma integrada ao conjunto das ações do Ministério. Boa tarde, ministra. Marcelo Auler, do site 247. A senhora falou da necessidade de campanhas em torno da vacinação. Eu fui informado hoje, eu não sei se o grupo de trabalho detectou isso, que houve uma recente concorrência para uma campanha publicitária de 25 milhões, ganha por uma agência que não é de publicidade, é de jornalismo, mas não é de publicidade. Houve a detectação desse episódio? Os senhores já tomaram conhecimento disso? Sim.
É um dos alertas que consta do relatório, até por apontamentos feitos também no Tribunal de Contas da União, e a nossa equipe vai estar debruçada para ver a melhor forma de lidar com essa situação, a partir desse alerta que consta do próprio relatório. Sim. Boa tarde, ministra. Denise Rotenburg, Correio Brasiliense e Rede Vida de Televisão. Eu queria saber, primeiro, se os Mais Médicos, aquele programa que fez tanto sucesso lá atrás, se ele vai voltar no mesmo modelo que ele foi concebido lá atrás, como ele funcionava com os médicos cubanos. E também sobre esses alertas, né, o Marcelo, a senhora já citou um, eu queria saber quais são, pelo menos, se a senhora pudesse listar aí para a gente, pelo menos mais uns 4 alertas, assim, coisas que precisam ser adotadas logo a partir ali da primeira semana. Se a senhora pudesse listar para a gente. Obrigada. Os alertas, além da questão do contrato de publicidade, que é fundamental resolver até para a questão não só da campanha de vacinação, mas de outras ações fundamentais de comunicação pública do Ministério da Saúde. Os outros alertas importantíssimos dizem respeito à questão dos dados sobre insumos de saúde, para que nós possamos planejar a questão do acesso a medicamentos, prazos de validade de medicamentos em estoque. Então, são vários alertas dessa natureza que constam do relatório. Em relação a... Só outra questão? Mais médicos, claro. Em relação ao Mais Médicos, a meta prioritária é garantir o provimento de médicos e, nesse sentido, com a preocupação original é de que nós tenhamos esse acesso e fortalecimento das equipes de saúde da família em todo o território, principalmente nas áreas mais vulneráveis. O como isso vai ser feito, nós vamos estar trabalhando a partir do início da gestão, de acordo com o que já define a lei, que é sempre a prioridade aos médicos nacionais e estudando como realizar esse provimento no caso de insuficiência. Mas é prioritário garantir esse provimento e garantir o fortalecimento da atenção básica. Mas o programa volta ou não volta? Eu respondi. Ele não vai voltar no sentido do seu objetivo. O como ele vai ser montado vai ser objeto de estudo, seguindo o que já define o instrumento legal que baliza o Mais Médico. Nós vamos para a última pergunta. Oi, eu sou Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Queria saber sobre discussão sobre o financiamento do SUS. Esse ano ainda vai ter algum alívio com a PEC, mas tem uma discussão grande, por exemplo, do teto, de formas de financiamento de remuneração, paga por procedimento, por desfecho, etc. E na atenção primária, e até na especializada, as emendas de relator drenaram bastante a capacidade do Ministério de fazer alguma coisa. Esse ano, metade das emendas foi para Fundo Municipal de Saúde, praticamente, por escolha de parlamentares, em alguns casos com indício de manipulação de dados, etc. Eu queria saber como que estão tratados esse tema e, sobre as emendas especificamente, se o Ministério vai tentar retomar o controle desses recursos que hoje estão sendo drenados para esses fundos municipais, mesmo que isso acabe desgastando uma relação com o Legislativo. Eu acho que a própria PEC da transição ela vai nos permitir, esse ano, garantir aquelas ações já apontadas como prioridade, e ela também abre um caminho para essa questão das emendas parlamentares, que eu acho que vão entrar aí numa composição mais favorável para a saúde. Agora, a questão de nós restabelecermos em bases adequadas o financiamento do SUS, isso vai ser um trabalho que nós vamos estar fazendo, que vai além da superação, digamos, da situação mais crítica nesse momento. Sabemos que o gasto público no Brasil é muito aquém de outros países que têm sistemas universais, e a nossa meta é que isso se recupere ao longo dos próximos anos. E quero reforçar aqui a importância da PEC que foi aprovada, porque ela, de fato, como já foi colocado aqui nesta sessão, ela vai permitir, vai garantir que programas importantíssimos como farmácia popular,
como toda a questão do fortalecimento da atenção básica, saúde da mulher, saúde indígena, todos os programas, enfim, do Ministério da Saúde não têm uma solução de descontinuidade, mas nós estamos muito longe do financiamento adequado, não diria nem ideal, para o Sistema Único de Saúde. Então, essa é uma batalha ainda a ser travada. Ok, gente, obrigada. Parabéns, Nízia. Vai ser público a partir do dia 10 de janeiro. Essa é. Ô, minha querida, deixa eu te dar um abraço aí. Um abraço.